1 Pedro 2, versos 21 a 25. Diz assim a palavra do Senhor: Porquanto para isto mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca, pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje, quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente, carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados, porque estavais desgarrados como ovelhas, agora, porém, vos convertestes ao pastor e bispo da vossa alma. Que o Senhor aplique sua palavra no nosso coração e nos ensine também através dela. Amém, irmãos? Pai amado, nós buscamos o Senhor em oração agora, rogando que o Santo Espírito do Senhor seja o nosso instrutor, aquele que há de operar em nosso favor e para a glória do Teu nome. Ó Pai, nós rogamos que o Senhor opere a fim de que a palavra do Senhor encontre lugar no nosso coração e sejamos edificados, enriquecidos, e que o nome do Senhor seja engrandecido. Nós confiamos em Ti, Pai, e dependemos inteiramente no Senhor. É isso que nós rogamos e deste modo oramos, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Meus irmãos, nós queremos tratar com todos neste momento sobre a graça de servir a Jesus, a graça de seguir os passos de Jesus. Existe um livro interessante, acerca do qual até já fizemos referência em outro momento, em outra exposição, que nos ajuda a compreender o desafio que é seguir a Jesus, imitando os seus passos, imitando o seu modo de viver, imitando o seu agir. Este livro ao qual me refiro é Em Seus Passos que Faria Jesus. A tese e o propósito deste livro é nos desafiar, e o enredo do livro, então, trata exatamente de uma experiência que uma igreja teve, quando o seu pastor desafiou a igreja a, durante um ano, todos os membros daquela igreja viverem e agirem sempre perguntando antes como Jesus agiria no lugar de cada um. Diante de cada palavra, diante de cada atitude, diante de cada tarefa, diante de cada decisão, como Jesus agiria, estando ele, ou tendo ele que decidir exatamente sobre o que vou decidir, tendo ele que falar exatamente o que estou falando e sinto vontade de falar. Então, é um livro interessante. Em Seus Passos que Faria Jesus. O desafio que aí é proposto é exatamente no sentido de refletirmos acerca de como agir no exemplo de Jesus Cristo. Como agir tendo Jesus Cristo como modelo. Esse texto que nós acabamos de ler, ele nos apresenta Jesus Cristo nesta perspectiva, neste modo de visão. Para fixar, vou repetir a leitura do texto. Porquanto para isto mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos. Os versos anteriores tratam acerca
da questão do sofrimento, do sofrer em nome de Cristo, do padecer, do ser subjugado de alguma forma e se manter firme. Então o apóstolo Paulo, na sequência, ele diz: para isso mesmo fostes chamados, pois também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos o exemplo para seguirdes os seus passos. E o texto prossegue falando sobre Jesus, o seu procedimento e o exemplo dele, portanto. E diz o apóstolo Pedro: o qual, referindo-se a Jesus, o qual não cometera pecado, nem dolo algum se achou na sua boca, pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje, quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente, carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados. Porque estavas desgarrados como ovelhas, agora, porém, vos convertestes ao pastor e bispo da vossa alma. Observe que o argumento do apóstolo Pedro é exatamente no sentido de dizer: se vocês sofrem, se vocês padecem, se são maltratados, ultrajados por causa do Evangelho, vocês foram chamados para isso. Porque o chamado de vocês identifica-se ou identifica vocês com Cristo. E Cristo sofreu, e Cristo padeceu, exatamente para que fosse possível o nosso chamado. E ele, na sequência, ele expõe o plano da morte de Jesus. A entrega de Jesus e exatamente o propósito desta entrega. Ele diz que Jesus Cristo também sofreu, também padeceu, sofreu ultraje, como diz o texto, e foi maltratado, mas ele não fazia ameaças, ele não revidava, pelo contrário, ele entregava tudo àquele que julga retamente, entregava tudo ao Pai, é o que o texto diz. E aí no verso 24, volta-se novamente para Jesus, dizendo, carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro, os nossos pecados. Então vai associar exatamente a postura de Jesus, o exemplo de Jesus, ao sacrifício que ele fez na cruz em nosso favor, porque ele carregou na cruz os nossos pecados. E com que objetivo? Para que nós, mortos para os pecados, e a doutrina bíblica nos ensina que nós morremos com Cristo lá na cruz. O sentido é exatamente este. Nós morremos com ele, nós estávamos identificados com ele lá na cruz. Assim como ressuscitamos com ele, também na sua ressurreição, espiritualmente entendido. Mortos para os pecados, vivamos para a justiça. E aí o verso 24 conclui: pelas suas chagas ou pelas suas feridas, pelos seus sofrimentos, pelas suas marcas, nós fomos sarados. Essa é uma expressão que tem alcance de natureza espiritual. Na nossa alma, marcada, ferida, destroçada pelo pecado, as feridas de Jesus na cruz, então, tinham o poder de nos sarar, de nos curar. E a nova vida em Cristo Jesus, espiritualmente, implica exatamente nisso. E o verso 25 conclui a narrativa dizendo, falando sobre a nossa condição anterior e o que aconteceu conosco agora, depois que Cristo fez o que fez. Porque estavais desgarrados como ovelhas. Agora, porém, vos convertestes ao pastor e bispo da vossa alma. Esse é exatamente um mistério muito especial do agir de Deus, do mover de Deus,
que deve sempre estar presente na nossa mente, deve alimentar a nossa alma, fortalecer a nossa confiança e interferir sempre positivamente na nossa jornada, na nossa caminhada espiritual. O texto que nós acabamos de ler é a palavra de Deus sendo ministrada à igreja. Os crentes são os ouvintes aqui desta palavra. As declarações consoladoras, animadoras, e aquela palavra em que o Senhor diz: olha, mantenham-se firmes, porque o meu filho foi fiel em tudo, e a sua experiência de vida, experiência sacrificial, deve ser recebida e deve ser vista pelo povo de Deus como um exemplo. Um exemplo para que olhemos, nos espelhemos e também, na medida em que formos desafiados, possamos partilhar da dureza de servir a Jesus Cristo, assumindo todos os compromissos, todos os encargos deste serviço e correndo também todos os riscos de se viver esta relação com Ele. Então, ainda que estas palavras estejam sendo dirigidas à igreja, dirigidas aos servos do Senhor, há uma mensagem presente nesse texto que todos os homens precisam conhecer. É uma mensagem que traduz a verdade mais dramática e, ao mesmo tempo, mais gloriosa que todo homem deve conhecer. O Senhor Jesus Cristo fala do que Ele fez na cruz, e isso será sempre significativo para os filhos de Deus e significativo também para o conhecimento do mundo. Por isso, desejamos conduzir esta exposição de modo que o texto fale para a igreja, fale para os filhos de Deus, porque essa é a destinação primeira, mas fale também, expresse também todo o desígnio de Deus ao planejar o resgate do homem pecador. Deste modo, nós vamos então tomar um roteiro temático para esta exposição, que propomos deste modo: Cristo morreu em lugar do homem pecador, para que este pudesse seguir os seus passos. Seguir os passos é seguir o exemplo. Só pode seguir o exemplo de Jesus quem nasceu de novo. Mas antes de nascer de novo, todo homem é pecador. Portanto, a dinâmica do modo como Deus opera em favor daqueles a quem Ele deseja chamar, então contempla exatamente estes passos. Todo homem pecador, pecador perdido, antes de conhecer Jesus Cristo. Depois que conhece Jesus Cristo, continua tendo a marca do pecado, continua sendo pecador, mas um pecador redimido, um pecador salvo, um pecador que teve toda a sua dívida espiritual paga por Cristo na cruz. Este é o ponto. Então, quando pensamos em Cristo como o exemplo ao qual devemos seguir, e seguir os seus passos, e quando pensamos acerca do que Ele fez na cruz, em favor do homem pecador, então, nós repetimos a declaração temática: Cristo morreu em lugar do homem pecador, para que este pudesse seguir os seus passos. O versículo 21 é o versículo-chave, portanto, que nós estamos destacando. Porquanto para isto mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos. Nós queremos destacar 4 lições à luz desse texto e nesse encaminhamento que estamos dando. A primeira lição: Cristo morreu em lugar do homem pecador, para que este pudesse seguir os seus passos. Mas
há muitos que não seguirão a Jesus, porque jamais serão chamados para a salvação. E esta é exatamente, neste primeiro ponto, está exatamente um aspecto dramático da mensagem transmitida por esse texto, e até da mensagem do Evangelho. Repito, Cristo morreu em lugar do homem pecador, para que este pudesse seguir os seus passos. Mas há muitos que não seguirão a Jesus, porque jamais serão chamados para a salvação. A palavra de Deus nos ensina que estas são as pessoas em todo lugar, em todas as épocas, que nascem, vivem, morrem, sem ouvirem falar de Jesus. Há uma quantidade enorme de povos, nações, tribos, gente, enfim, espalhada pelos recantos do mundo todo, desde as origens, que nunca ouviram falar nada sobre Jesus Cristo. Nunca. E a palavra de Deus nos assegura que ninguém é salvo por inocência. Ninguém é salvo por não conhecer Jesus Cristo. Não conheço Jesus, então mereço a salvação. E repito, é exatamente por causa disso que o anúncio, ou que a mensagem nesse ponto é dramática. A palavra de Deus nos ensina que só há salvação em Jesus, através do seu nome. Em Lucas capítulo 19, verso 10, o conhecido texto da presença de Jesus na casa de Zaqueu, nós lemos: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Capítulo 19, verso 10 de Lucas. O Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Em Atos 4:12, e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens que tenha o poder de salvar. Somente Jesus Cristo. Prestando atenção nas Escrituras e observando o modo de Deus agir no correr da história da igreja, nós aprendemos que sempre que Deus quis salvar alguém fora dos arraiais do seu povo, Ele deu um jeito de mandar alguém lá, onde estavam estes alvos da salvação, para que conhecessem de Jesus Cristo, para que conhecessem o testemunho do Messias, para que conhecessem a fé. Assim foi no Antigo Testamento. Por que Deus escolheu Nínive naqueles dias de Jonas? Por quê? Porque naqueles dias e naquela geração, no meio daquele povo ímpio, havia gente que Deus conhecia, que Deus amava, que Deus pensou nela e que Deus mandou o seu profeta ir anunciar a redenção em Deus. E vários outros exemplos poderíamos citar, de pessoas absolutamente estranhas e distantes da realidade do povo de Deus, mas que Deus deu um jeito de aproximá-las. Deus deu um jeito de mandar alguém, ou de fazer com que alguma circunstância se desencadeasse, a fim de que aqueles fora dos arraiais do seu povo, e no Antigo Testamento, na Antiga Aliança, eram os arraiais do povo de Israel, pessoas pudessem conhecer do seu nome. Afinal, desde que Deus chamou e constituiu o povo no Antigo Testamento, o seu povo, Deus já deixou claro que o seu propósito era fazer com que através dele, do povo, a glória de Deus e o nome de Deus se tornassem conhecidos de todos. O enclausuramento da religião pelos israelitas naqueles dias foi um equívoco do entendimento deles.
mas Deus sempre quis ter um povo comprometido com a proclamação da sua glória e do seu nome entre as nações. O mesmo propósito que se renova de maneira definitiva na nova aliança, quando Jesus Cristo diz: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. O sentimento é o mesmo de quando Deus chamou Abraão e disse: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então, quando Deus tem pessoas que Ele deseja salvar, Ele encontra um modo de enviar os seus mensageiros lá, para que falem da sua glória, falem do seu nome, falem do Messias, falem da esperança, falem desta fé inabalável. Portanto, é dramática a situação daqueles que não seguirão a Cristo, não conhecerão a Cristo, porque não serão chamados, porque não conseguirão ouvir o chamado. Há muitos que até ouvirão o chamado, mas por não serem escolhidos, não estarão aptos para responder ao chamado. Em Mateus capítulo 22, verso 14, nós lemos exatamente o texto bíblico acerca do qual nos referimos agora. Porque muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Estes chamados que são citados aí pelo evangelista têm a ver exatamente com o chamado da proclamação. Quando o evangelho é proclamado, as pessoas ouvem o chamado, mas nem todos estão habilitados para se render a esse chamado, porque falta um critério, o critério da escolha de Deus, o critério do amor de Deus aplicado ao coração deles, desde o tempo da eternidade, desde os dias da eternidade. Diferente um pouco do que é dito em Romanos capítulo 8, verso 30. Romanos 8, 30, que diz assim: aos que de antemão predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. A ideia de chamar aparece aqui também em Romanos 8, 30. Mas esse chamar aos que predestinou, esse também chamou, esse chamar de Romanos 8, 30, tem exatamente o sentido do chamar eficaz, do chamado para a vida. Ou seja, aqueles que estão habilitados, porque o texto começa dizendo aos que predestinou, é a habilitação, estes, então, no tempo certo, serão chamados à redenção. E esse chamado é irresistível. Nós conseguimos entender como é que essa questão se aplica à experiência espiritual dos homens carentes de Deus, através da frase de que a salvação, a redenção em Cristo Jesus, ou o Evangelho, ele é suficiente para salvar todo mundo. O sacrifício que Cristo fez na cruz é suficiente para salvar todo mundo. Mas ele é eficiente apenas àqueles que Deus chamar em santa vocação. Todos que hoje estão aqui, sem saber, eu, com absoluta certeza, se todos são nascidos de novo, ou quais são os nascidos de novo ou não, o Senhor é quem o sabe. Eu posso ter uma ideia, eu tenho uma percepção, eu confio no testemunho de cada um que conheço. Mas uma conclusão é certa nesse ponto que estamos tratando agora, em relação a todos que estão aqui. Todos que estão aqui
estão ouvindo o chamado do Evangelho. Estão tendo a oportunidade de ouvir o chamado do Evangelho. Estão exatamente naquela parte do texto do evangelista: muitos são chamados. A nossa oração, o nosso anseio, o desejo mais intenso do nosso coração é que todos que ouçam este chamado, pela graça de Deus, sejam irresistivelmente alcançados pelo desejo de entregar o coração a Jesus, de viver para Jesus. Acrescentamos ainda que não há garantia de salvação, e já fizemos uma referência a isso. Só vamos argumentar agora com a palavra do Senhor, com o texto bíblico. Não há garantia de salvação com base na inocência de qualquer pessoa. Ou seja, ninguém será salvo porque nunca ouviu, simplesmente porque nunca ouviu falar de Cristo. Mas será condenado por não terem ouvido falar da mensagem de salvação em Cristo Jesus. Romanos capítulo 1, verso 20, diz assim: porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhece desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. O que o Senhor está dizendo é que o testemunho da criação, é que a beleza e a grandiosidade do que Deus fez, da presença de Deus em tudo quanto Ele criou, como a semelhança de um divino outdoor que está aí. O salmista no Salmo 19 diz: os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. O que Paulo está dizendo, escrevendo aos romanos, é que esse testemunho é exatamente um testemunho suficiente para deixar os homens indesculpáveis. A palavra de Deus nos ensina que todos os pecadores, todos os homens, são pecadores e devedores diante de Deus desde a concepção. Portanto, nem mesmo as crianças estão imunes desse padrão dos propósitos divinos. O Salmo 51, verso 5 diz assim: eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Em pecado me concebeu minha mãe. O Salmo 58, verso 3 diz: desviam-se os ímpios desde a sua concepção, nascem e já se descaminham, preferindo mentiras. Portanto, crianças estão à mercê da graça misericordiosa do Senhor. Cremos que crianças, se chamadas pelo Senhor, são guardadas por Ele, protegidas por Ele, cremos assim. Mas não por causa da inocência delas, e sim por causa dos méritos da eleição em Cristo Jesus. E esta, naturalmente, é uma disciplina que está nas mãos do Senhor Jesus Cristo. Não temos as respostas sobre todas as questões sobre este ponto. E não quero aqui ficar simplificando o que a palavra de Deus diz. Eu quero, até onde me seja permitido pelo Senhor, na sua graça e bondade e à luz da sua palavra, dizer exatamente o que a palavra de Deus ensina sobre essas coisas. E eu já disse que esta é uma verdade dramática que o homem sem Deus precisa compreender, para que se sinta despertado para procurar o Senhor,
para que se sinta também esclarecido acerca do que Deus tem a dizer sobre a condição espiritual dos homens. Por isso vou repetir. Nós cremos que Deus, quando chama a sua presença uma criancinha, pela morte física, quando chama a sua presença, cremos que Deus guarda ela nos seus braços. Das tais é o reino dos céus. Mas não por causa da inocência dela, mas por causa da graça redentora em Cristo, mediante a eleição. Não existe ninguém salvo sem que tenha sido eleito pelo Senhor. Até mesmo os anjos que foram preservados por Deus, preservados de caírem, a palavra de Deus diz que são anjos eleitos de Deus. E por isso foram preservados. E somente por isso foram preservados. Da mesma forma, homens, mulheres, crianças, todos, que são herdeiros da graça salvadora do Senhor, são pela mesma base, a mesma base do conhecimento de Deus, do amor de Deus, do decreto de Deus, que faz com que esta mensagem de redenção chegue a cada coração que Ele deseja salvar. Há pessoas que não dão a mínima atenção para o Evangelho, que não querem saber, que escarnecem, zombam do Evangelho, que tratam os pregadores do Evangelho como se fossem escórias, enganadores, malfeitores. Muitas coisas inconvenientes desta natureza estão presentes no imaginário das pessoas que ainda não conhecem o Evangelho. Mas quando eu vejo pessoas pararem para ouvir, o meu coração se enche de esperança, se enche de vontade de ver aquela pessoa que parou para ouvir, de algum modo, ouvindo a igreja, ou prestando atenção a uma pregação, ou recebendo uma literatura e lendo. Quando vemos uma pessoa tendo esse tipo de interesse, o nosso coração logo elabora a ideia: Senhor, esta pessoa bem pode ser uma pessoa alvo do teu amor eterno. Por isso vou orar por ela, por isso vou pedir a graça do Senhor em favor dela, sobre ela. E devemos fazer isso porque Deus se alegra quando nós manifestamos a mesma compaixão que Ele teve. A palavra de Deus diz que Jesus Cristo era cheio de compaixão. Ele olhou para a incredulidade dos seus contemporâneos, daqueles que viveram no tempo em que Ele esteve aqui na terra, e a Bíblia diz, são como ovelhas que não têm pastor, e a Bíblia diz que Jesus se entristecia, se compadecia. A Bíblia registra de Jesus chorando por causa da incredulidade. Há dois momentos em que a Bíblia registra Jesus chorando, e nos dois momentos tem a ver com incredulidade, com a dureza de coração, com a dificuldade das pessoas em entenderem o seu modo de agir. Então, o Senhor Jesus Cristo sabia muito bem o que Ele planejou na eternidade, sabia dos que são e os que não são, mas Ele teve compaixão. Ele pediu em favor do homem pecador. E é por isso que nós temos que orar pelo mundo pecador. Temos que orar pelas pessoas. Temos que desejar a salvação das pessoas. Temos que querer que as pessoas entendam a mensagem do Evangelho. Apesar de muitas ciladas do inimigo querendo nos desviar desse foco, mas isso deve estar presente no nosso coração, porque muitos vão dizer assim: bom, se tem essa história de que Deus elegeu e tudo, então a gente não precisa nem orar, a gente não precisa nem fazer nada. A gente precisa sim, porque a gente foi chamado para seguir os passos de Cristo, e Cristo fez assim, Cristo agiu assim, e por isso devemos agir assim, ter compaixão pelas pessoas, compaixão até por nós mesmos, que às vezes transgredimos, que às vezes agimos como se não conhecêssemos Deus, e precisamos sempre estar prontos para pedir perdão, para recomeçar a nossa vida de comunhão com Ele. E sempre quando nós
percebemos e vemos qualquer coisa, uma transgressão, uma desobediência, uma coisa que não precisava ter acontecido no meio do povo de Deus, nós não podemos concordar com isso, mas nós temos que orar misericordiosamente, a fim de que Deus manifeste a sua graça e dê discernimento, como diz o Salmo 139, nos primeiros versos: sonda-me, ó Deus, pois conhece o meu coração, prova-me, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Então nós temos que orar sim pelas pessoas, temos que orar pelo mundo, temos que sentir o nosso coração quebrantado diante da desobediência, diante da impiedade do mundo. E isso só fortalece a nossa convicção de que estamos identificados com o nosso Senhor, porque do modo como Ele agiu, nós somos levados a agir de maneira semelhante. Portanto, muitos estão excluídos da salvação porque não terão a oportunidade de ouvirem nada sobre Jesus. O nosso coração de servos de Deus se sente ferido, angustiado até, diante da constatação de que muitos vivem e viverão sem terem ouvido falar de Jesus, seguindo seguramente o caminho da perdição. A compaixão pelas almas perdidas gera e deve gerar no coração dos filhos de Deus uma incontrolável disposição para interceder pelos perdidos e proclamar a eles a graça salvadora. Jamais o servo de Deus, o filho de Deus, vai questionar o seu Senhor sobre o seu modo de agir, mas vai obedientemente, resignadamente, render graças a Ele pela misericórdia que nos alcançou e rogar que Ele seja misericordioso com o mundo que está perdido. O mais, Ele faz e Ele executa de acordo com seus propósitos, com seus decretos. Este é o primeiro ponto. Cristo morreu em lugar do homem pecador, para que esse pudesse seguir os seus passos. Mas há muitos que jamais seguirão a Jesus, porque não são chamados para a salvação. Não serão chamados para a salvação. O segundo ponto que quero destacar: Cristo morreu em lugar do homem pecador, para que este pudesse seguir os seus passos. Mas há muitos que ouvem falar de Jesus, passam a segui-lo de perto, contudo, não pertencem a Ele. Há muitos que ouvem falar de Jesus, que passam a segui-lo de perto, mas não pertencem a Ele. Mas nunca nasceram de novo de verdade. Essa é uma outra condição. A condição de muitos que ouvem, que até conhecem intelectualmente, mas nunca nasceram de novo. Nunca conheceram Jesus verdadeiramente como Senhor e Salvador. Eu não sei quem são, quero dizer. Eu não sei quem são. E nem quero saber. Deus me livre. Mas Deus é quem sabe. Nós só podemos saber e declarar isso enfaticamente para advertência nossa. Nós só podemos saber que existe sim esse tipo de comportamento, esse tipo de postura ou relacionamento com Deus baseado nesse tipo de identificação ou nesta falta de identificação. Marcos capítulo 12, versos 28 em diante, nos fala sobre o encontro de Jesus com fariseus, saduceus. Eles perguntaram a Jesus sobre coisas relacionadas à ressurreição. Eu não vou fazer a leitura desse texto aqui, nesse momento, mas os irmãos devem se lembrar que em Marcos 12, 28 a 34, em que Jesus foi procurado por estes homens, e eles falaram sobre a hipótese
de uma mulher que se casou com 7 irmãos e que lá na eternidade, quem seria, na ressurreição, quem seria o legítimo esposo desta mulher que se casou com 7 irmãos? Então Jesus Cristo disse: sosseguem, porque lá não há esse tipo de casamento. Isso não vai fazer diferença lá. E na sequência, então, desse texto, o Senhor Jesus Cristo foi abordado por um saduceu acerca de questionamentos relacionados à lei de Deus. Vou fazer breve conferência do relato, portanto, para que haja precisão na nossa exposição, capítulo 12 de Marcos. E a partir do verso 28, que lemos assim: chegando um dos escribas, tendo ouvido a discussão entre eles, vendo como Jesus lhes houvera respondido, aquela discussão sobre os 7 maridos, de quem seria na ressurreição o legítimo marido de uma mulher. Então, vendo aquela discussão aí, então, um dos escribas procurou Jesus, perguntando-lhe qual é o principal de todos os mandamentos. A resposta de Jesus foi: o principal é: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o entendimento, de toda a tua força. O segundo é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que este, disse Jesus. Disse-lhe o escriba, verso 32, muito bem, mestre, e com verdade disseste que ele é o único e não há outro senão ele, e que amar a Deus de todo o coração e de todo o entendimento e de toda a força, e amar ao próximo como a si mesmo, excede a todos os holocaustos e sacrifícios. Aí veja qual foi a resposta de Jesus no verso 34. Vendo Jesus que ele havia respondido sabiamente, declarou-lhe: não estás longe do reino de Deus. Não estás longe do reino de Deus. A frase que queria era esta: há muitos que vivem perto do reino de Deus. Como este escriba, não estás longe do reino de Deus. Mas isso não era a mesma coisa de dizer: você é herdeiro do reino de Deus, você está no reino de Deus por causa das coisas que declarou. Jesus disse: você está perto apenas, você não está longe. Esta é a situação de muitos que ouvem falar de Jesus, que conhecem bastante sobre Jesus, que até simpatiza com muita coisa acerca de Jesus, e até caminha juntamente com o povo que serve a Jesus, mas ainda não é nascido de novo, mas ainda não pertence a Ele verdadeiramente. A palavra de Deus nos ensina acerca daqueles que veem, mas não percebem, ouvem, mas não entendem. E é interessante isso, também em Marcos 14, 10 a 12, a gente lê assim: é uma explicação da razão pela qual Jesus proferia parábolas, se utilizava de parábolas. Que Jesus se utilizava de parábolas nesse sentido, para que os discípulos entendessem, mas não para que os de fora entendessem. A vós outros vos é dado conhecer, falando Jesus para os seus discípulos, a vós outros vos é dado conhecer o mistério do reino de Deus, mas aos de fora, tudo que se ensina por meio de parábola, tudo se ensina por meio de parábola, para que, vendo, vejam e não percebam, ouvindo, ouçam e não entendam, para que não venham a converter-se e haja perdão para eles. Conhecer, andar perto, mas não pertencia a Jesus.
em João capítulo 12, versos 42 a 43. O texto fala também daqueles que não querem pagar o preço para seguir a Jesus, declaradamente. Se acostumam apenas em andar perto. Diz assim o salmista, João 12, 42 e 43. Contudo, muitos dentre as próprias autoridades creram nele, mas por causa dos fariseus não o confessavam, para não serem expulsos da sinagoga, porque amaram mais as glórias dos homens do que a glória de Deus. Se não confessavam Jesus e amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus, não tinham experimentado, tinham crido em Jesus, nas suas palavras, mas não tinham experimentado nenhum tipo de transformação essencial na vida. Estavam perto, simpatizavam, mas não pertenciam a ele. Explicando a incredulidade dos judeus, o evangelista João ainda registra, capítulo 12, versos 37 a 40, e embora tivesse feito tantos sinais na sua presença, não creram nele, para se cumprir a palavra do profeta Isaías que diz, Isaías capítulo 6, Senhor, quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque não podiam crer, disse Isaías. Porque Isaías disse ainda, cegou-lhes os olhos, endureceu-lhes o coração, para que não vejam com os olhos, nem entendam com o coração, e se convertam e sejam por mim curados. Este caso é um caso também dramático, com certeza. São daqueles que estão caminhando e pensam que está tudo bem. E de repente chegará o momento em que vão descobrir que não estava tudo bem. O Senhor Jesus Cristo, no final do Sermão do Monte, profere as palavras conhecidas de todos. Porque muitos naqueles dias hão de dizer-me, Senhor, em teu nome eu não operei milagres, em teu nome eu não profetizei, em teu nome eu não fiz maravilhas. E o Senhor Jesus vai dizer, nunca vos conheci. Eles caminhavam perto, eles conheciam muita coisa, e eles até demonstravam certos sinais característicos, mas não pertenciam ao Senhor. O Senhor não os conhecia. O terceiro ponto que quero destacar. Cristo morreu em lugar do homem pecador, para que este pudesse seguir os seus passos, mas há muitos que conhecem a Jesus, mas preferem segui-lo de longe. O caso anterior, há muitos que seguem de perto, mas não pertencem a Jesus. Seguem perto, mas não pertencem. Este agora são aqueles que preferem seguir Jesus de longe. De longe. Não, eu gosto, eu acho bonito, mas fica esse povo lá e eu aqui. Seguir Jesus de longe. A experiência de Pedro nos ensina bastante sobre isso. Em Lucas capítulo 22, versos 54 a 62, não vou fazer a leitura desse texto, é um texto conhecido, é quando naquela noite em que Jesus foi preso, Pedro foi seguindo a multidão, e o texto sagrado diz literalmente isso, Pedro seguia Jesus de longe. Jesus ia lá na frente, já sendo maltratado, levado diante das autoridades, e Pedro observava tudo ao longe, ao longe. Esse é um detalhe que Lucas registra e que é significativo. Ele seguia Jesus de longe, de longe. E por isso foi até natural acontecer o que aconteceu com ele. E que nós devemos, então, ter cuidado. E recomendo a leitura do texto Lucas 22, 54 a 62. Olhando para Pedro, quando seguimos a Jesus de longe, nós terminamos nos envolvendo com as trevas, com o lado escuro em relação a Jesus.
a palavra de Deus diz. E isso é sintomático. A Bíblia nos ensina que tudo quanto foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Não existe nada que o Senhor revelou e ordenou a sua escrita que não tenha um propósito. Pedro ficou de fora de onde Jesus estava sendo julgado, procurando se iluminar em torno de uma fogueira. Porque o ambiente onde ele estava, portanto, estava escuro. E buscou iluminação ali, buscou aquecer-se ali. E isso é uma atitude que nos ensina. Quando seguimos a Jesus de longe, nós terminamos nos envolvendo com as trevas, com o que é errado, com o que não é bom, com o que é desonroso. Segue Jesus de longe, sem compromisso real com Ele, vacilando, e muito facilmente então se envolve com o que não devia, transgride, desobedece, age de modo a envergonhar o Senhor, que Ele diz que tem alguma simpatia, que diz que tem algum respeito, mas o segue de longe. Isso pode acontecer com crentes, com pessoas, não é só com pessoas de fora, que às vezes têm apenas simpatia com o Evangelho, mas às vezes crentes se acostumam a seguir de longe. Não é crente, vai na igreja no domingo, mas não chame para mais nada. Não queira envolvê-los em mais nenhuma tarefa. Não está disponível para mais nada. Não dá um passo a mais além daquilo que é, quando é adequado, quando se encaixa o tempo e tudo mais, então vez ou outra, ir à noite para o culto no templo. E graças a Deus por aqueles que vêm à noite no culto no templo. Mas fica a advertência, que não seja isso apenas decorrência de uma vivência descomprometida, de uma vivência morna, de uma vivência desengajada, de uma vivência de quem não quer se comprometer mais do que o mínimo que se espera de um cristão. Nós não somos cristãos como alguém que veste uma roupa. Veste agora a fim de que o cristão se apresente. E depois daquele momento tira esta vestimenta. Então o outro eu se manifesta. Ser cristão não é isso. Ser cristão é ser cristão. Ser cristão é ser seguidor. É vida, é coisa entranhada. O novo nascimento é mudança de natureza, por isso é chamado de regeneração. Novo nascimento é mudança, é outra pessoa. É um novo nascimento. Não é abraçar doutrinas, nada disso. É um nascimento novo, é uma outra vida. É isso que é evangelho, é isso que é conversão. E é impossível que alguém nasça de novo, de verdade, para essa nova vida, e tenha consciência disso, e não sinta prazer, desejo, vontade de obedecer ao Senhor, de agir como Deus espera que a pessoa aja, de ter qualquer tipo de indiferença em relação à causa do Senhor, o Evangelho do Senhor. Não é possível. Porque seguir a Cristo é a nossa vida. Não é uma religião que a gente abraça. Não é um corpo de doutrinas que a gente se compromete. Não é uma mudança do ser. O apóstolo Paulo, ensinando sobre isso, usa a figura do velho homem e do novo homem. Em Cristo, o velho homem morre e o novo homem nasce. Novo homem, com a nova natureza. Paulo também diz que nós agora temos a mente de Cristo. É diferente. A mente de Cristo, nós pensamos agora como Cristo pensa, ou como Ele pensaria. E aí a ideia do livro, da mensagem predominante do livro, em seus passos que faria Jesus, até ajuda a compreender isso, é agir como Cristo agiria. É viver como Ele viveria. É pensar como Ele pensaria. É isso. E aí é enriquecedor a gente colocar a vida diante de Deus e considerar literalmente isso, absolutamente isso. Se Cristo estivesse no meu lugar, Ele faria isso, Ele diria isso, Ele agiria desse jeito. Pois bem, quando seguimos a Jesus de longe, alguma coisa
desfavorável vai acontecer na nossa relação com Ele. Como aconteceu com Pedro. Quando seguimos Jesus de longe, nós terminamos negando Cristo em nossas vidas. Tem muita gente que tem acanhamento de dizer que é crente. De dizer. Às vezes jovens fazem muito isso. Tem acanhamento de dizer que é crente, de dizer que crê em Jesus, de falar isso na escola, de falar isso para os amigos, para as pessoas. E tem muitos crentes maduros que, apesar de não terem acanhamento em si, mas simplesmente ficam silenciosos em momentos que podiam falar. Se alguém fala do governo, ele tem alguma coisa para dizer. Se alguém fala dos opositores do governo, ele tem alguma coisa para dizer. Se alguém fala sobre o desgoverno, tem alguma coisa para dizer. Mas se vê alguém falando de Deus, coisas absurdas, fica calado. Muitos agem assim, não são todos, naturalmente. Então, se nós aprendemos a seguir Jesus de longe, nós terminamos por negá-lo em nossas vidas. O Senhor, o apóstolo Pedro, chegou o momento que ele se utilizou de palavras até agressivas, palavras chulas, para dizer: eu não conheço esse homem. Quando a serva lá indagou: você também é um deles? Eu não conheço, não sei nem quem ele é, por favor, não me identifique com essa pessoa aí. Então, triste isso, não é? Muito triste. Mas se a gente se acostuma em seguir Jesus de longe, vez ou outra, a gente vai estar agindo assim, de modo semelhante a isso. Em terceiro lugar, em relação a isso, quando seguimos Jesus de longe, a amargura e a culpa tomam conta da nossa vida. Depois que Pedro caiu em si, então ele ficou triste e desesperado. Mas Deus, na sua graça, na sua misericórdia, restaurou a sua vida. E isso é um ponto positivo. Para finalizar a nossa exposição, tem o último ponto que diz: Cristo morreu em lugar do homem pecador para que este pudesse seguir os seus passos. E, agora não tem mais a adversativa mas. E, graças a Deus, pela sua divina e misericordiosa bondade, há muitos que seguem a Jesus decidida e verdadeiramente, porque foram feitas novas criaturas, e têm como maior prazer agradar aquele que o chamou em sua santa vocação. Graças a Deus que há esses a quem Ele chama. Há muitos que declaram, portanto, como Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens palavras de vida eterna. Como Paulo, Romanos 1, 14 a 17, sou devedor, estou pronto e não me envergonho do Evangelho. Também o apóstolo Paulo, Atos 20 e 24, porém nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar do Evangelho da graça de Deus. Pela graça de Deus, nós podemos nascer de novo, nascer do Espírito, nascer da água, não é a água do batismo, é a água da palavra que nos purifica, nos lava, e do Espírito, o selo de Deus que nos vivifica. É possível nascer da água e do Espírito, é possível nascer para Deus, é possível ser uma nova criatura, é possível. É esta mensagem que quero deixar para as famílias que aqui estão nesta noite. As famílias que aqui estão representadas. Para os pais, para os filhos, para os casais, para todos. Jesus Cristo morreu deixando-nos o exemplo para que sigamos os seus passos. Existem coisas que nós não compreendemos, mas há coisas que podemos compreender. Deixando as coisas que para trás ficam, sigamos para o alvo, pelo prêmio que nos está reservado, disse Paulo.
E isso nós sabemos. Paulo também disse: eu sei em quem tenho crido, e estou certo que Ele é poderoso para guardar o nosso depósito, o nosso tesouro, até o dia final. Disso nós sabemos. Mateus capítulo 25, a partir do verso 31, falando sobre o juízo final, diz que um dia o Senhor vai falar para os seus filhos e vai dizer: vinde, benditos de meu Pai, e entrai na posse do reino que vos está preparada desde a fundação do mundo. Disso nós temos certeza. Há muita coisa que não entendemos direito. Quem sabe um dia Deus nos dará a graça de compreender um pouquinho mais. Mas nos basta aquilo que podemos compreender. Isto nos basta. Que o Senhor fale ao nosso coração, mude a nossa vida e faça de todos nós seguidores dos seus passos. Que a graça e a bondade do Senhor seja sobre todos. Amém.